tributárias e a competência é classificada de acordo com as espécies tributárias, logo, nós teremos quantas modalidades de competência? Nós teremos 5 modalidades de competência. Quais são essas modalidades? Só para recordar, nós temos competência chamada de privativa, referentes a impostos. Nós temos competência, além da privativa, nós temos a competência comum, referentes a taxas e contribuições de melhoria. Nós temos ainda uma competência intitulada como competência especial. Competência especial é essa que envolve empréstimos compulsórios e contribuições especiais. E ainda você não pode esquecer de uma outra modalidade de competência, ou 2 outras modalidades de competência. Uma chamada de competência residual. E a última modalidade de competência, conhecida como competência extraordinária. Lembrando que a competência residual permite à União, e somente à União, instituir novos impostos e novas contribuições sociais. Competência residual é apenas da União, permitindo a ela instituir novos impostos e novas contribuições sociais. E a última modalidade, a chamada competência extraordinária, adivinha de quem é? União, sem dúvida nenhuma. Com a competência extraordinária, a União terá condições de instituir o imposto extraordinário de guerra. Um imposto que será necessariamente apenas instituído pela União. Essas, portanto, são as 5 modalidades de competência de acordo com as espécies tributárias. Só para resgatar: competência privativa, competência comum, competência especial, competência residual e competência extraordinária. Modalidades de competência que você consegue observar de acordo com cada uma das espécies tributárias. E não se esqueça jamais dessas 2 últimas modalidades de competência, a competência residual e a competência extraordinária, que pertencem tão somente à União. Bom, e agora, então, nós devemos caminhar para o nosso segundo bloco, o chamado Perguntas ao Professor, onde a gente vai verificar, então, em relação a esse tema, quais são as dúvidas dos nossos alunos pelo país afora. Vamos lá? Segundo bloco, portanto, perguntas ao professor. Estamos de volta no nosso segundo bloco, perguntas ao professor, pergunte ao professor, mas antes disso, não se esqueça, qualquer dúvida que vocês tiverem, mande no e-mail provafinal@lfg.com.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem, repito, o e-mail provafinal@lfg.com.br. Ainda assim, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito da matéria, assuntos, na verdade, artigos jurídicos, pode entrar no nosso site também, www.lfg.com.br. Perfeito? Sabendo disso, então, vamos para as nossas perguntas ao professor. Primeira pergunta. Existe algum tributo que deve ser obrigatoriamente exigido pelos entes políticos? Olha que interessante essa pergunta. Ele questionou aqui se existe algum tributo que obrigatoriamente precisa ser exigido pelos entes políticos. Ora, vocês vão lembrar, num primeiro momento, que no tema do dia eu disse o quê? Que a competência tributária ela é facultativa. Ora, se a competência tributária ela é facultativa, o tributo tem que ser necessariamente instituído? Você vai dizer o quê? Não. Mas isso é a regra. Então é verdade. Que em direito o que a gente mais tem são regras. Mas é claro, com as suas exceções. Então, retornando à pergunta, é verdade, existe um tributo que necessariamente precisa ser instituído pelos entes políticos. Na verdade, é um tributo de competência dos estados e do Distrito Federal. Eu estou falando do ICMS. O ICMS de competência dos estados ou Distrito Federal, ele necessariamente precisa ser instituído. Portanto, para esse caso, em relação ao ICMS, não existe essa facultatividade característica presente na competência tributária.
A União fez, e dá até para entender por que a União fez, ela disse, olha, Estados-membros, inclusive Distrito Federal, vocês precisam instituir o ICMS. Porque se a Constituição Federal desse margem à facultatividade desse imposto, naturalmente, o que ia acontecer? Ia incentivar a guerra fiscal que existe entre os entes políticos, especialmente entre os Estados-membros. E, pelo contrário, a Constituição Federal não quer incentivar essa guerra fiscal. Ela pretende o quê? Evitar a guerra fiscal. Eu concordo com vocês que ela não consegue evitar a guerra fiscal. Mas, pelo menos, dessa forma, ela tem como amenizar essa guerra fiscal. Portanto, a competência tributária ela é facultativa. Perfeito? Contudo, a essa facultatividade nós temos exceção. E qual que é a exceção? A exceção é justamente o ICMS, o nosso Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Haja vista que esse obrigatoriamente precisa ser instituído por todos os Estados-membros e, portanto, o ICMS não faz parte dessa facultatividade registrada como característica intrínseca à competência tributária. Essa é uma boa pergunta, mas vamos ver se os nossos alunos, na verdade, têm outras perguntas. Vamos partir para a próxima pergunta? Vamos lá? Próxima pergunta. Professor Alessandro, quais as principais diferenças entre a competência tributária e a capacidade tributária ativa? Eu já vi esse rapaz em algum lugar. Mas em relação à dúvida dele, muito boa dúvida, de certa forma a gente já respondeu. E vale a pena aqui firmar essas diferenças. Porque quando a gente fala em competência e capacidade tributária ativa, é aquilo que eu tive a oportunidade de comentar com vocês. E deixa bem marcado. São 3 diferenças triviais, são 3 diferenças bem presentes. A competência tributária é algo discriminado pela Constituição Federal. A capacidade tributária ativa é algo que estará previsto ou em legislação ordinária ou até mesmo em legislação complementar. Ou, em outras palavras, portanto, por legislação infraconstitucional. Em relação à terceira diferença, você tem o número de atividades envolvidas. Porque como assim? Ora, quando você pensa em competência tributária necessariamente envolve as atividades legislar, fiscalizar e arrecadar. Já a capacidade tributária ativa permite à pessoa que recebe esse poder, esse instituto, exercer todas essas atividades que eu falei? Não. A capacidade tributária ativa envolve no máximo 2 dessas atividades. A capacidade tributária ativa permitirá à pessoa que receber esse poder fiscalizar o tributo, de certo. Só que além de fiscalizar, ele terá condições inclusive de arrecadar. Portanto, a capacidade tributária ativa nos oferece a possibilidade de fiscalizar, inclusive de arrecadar. Enquanto que na competência tributária, além da fiscalização e da arrecadação, o ente político a receber terá condições de quê? Terá condições de legislar sobre o tributo. Haja vista que a atividade legiferante só poderia realmente ser entregue a cada um dos entes políticos, desde a União, chegando até os municípios. Ficou claro, então, né, o fundamento, artigo 7º, parágrafo 3º do CTN. Vamos, então, para a nossa terceira pergunta. É possível criar tributos além daqueles previstos pela Constituição Federal? Olha que essa pergunta é bem interessante. Eu vou repetir. Não. Ele indagou se existe a possibilidade de instituir novos tributos além daqueles descritos na nossa Constituição. Talvez você esteja pensando, nossa, mas a Constituição Federal já não fixa tributos suficientes para os entes políticos arrecadarem para abastecer os cofres públicos? Eu tenho que admitir, talvez seja